Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais essa aula de Química. E hoje o assunto vai ser uma introdução à Química Orgânica. Essa vai ser a primeira parte de 2 aulas, onde nós vamos falar de toda essa parte introdutória da Química Orgânica. A Química Orgânica ela é a parte da química que estuda os compostos de carbono. Os átomos de carbono eles têm uma facilidade em se unir e formar cadeias que têm muitas vezes muitos carbonos. O carbono ele é um elemento do grupo 4A, ou da atual numeração 14, e ele possui em sua configuração eletrônica 4 elétrons na última camada. Portanto, ele precisa fazer 4 ligações covalentes. Por isso, então, nós chamamos ele de tetravalente. Isso é uma coisa que nós sempre temos que lembrar, porque muitas vezes nós não vamos representar as 4 ligações do carbono, mas elas estão presentes. Nós temos sempre que lembrar que o carbono tem 4 ligações covalentes. Vamos começar então falando da classificação do carbono. Para classificar o carbono, nós vamos observar quais elementos químicos estão ligados àquele carbono em questão, aquele carbono que você está avaliando. Nós temos aqui uma estrutura com 8 carbonos. Observem que além do carbono nós temos também hidrogênio. Carbono e hidrogênio são quase parceiros inseparáveis. E para poder classificar este carbono, nós temos que esconder os hidrogênios que estão presentes para facilitar a visualização. Com os hidrogênios escondidos, nós podemos observar quantos carbonos tem ligados a cada um desses carbonos para poder classificar. O primeiro tipo de carbono é o carbono primário. O carbono primário é aquele que tem ligado a ele mais um carbono. Então, eu tenho ligado a este carbono aqui mais um carbono. Este aqui mais um carbono. Então, todos os carbonos que estão em vermelhos, observem, está ligado a apenas mais um carbono. No carbono secundário, nós temos 2 carbonos ligados a ele. Então, este carbono em azul tem outros 2 carbonos ligados a ele. No carbono terciário, nós temos 3 carbonos. Então, em verde, nós temos um carbono aqui terciário e a ele nós temos ligado 3 carbonos. E, por fim, o carbono quaternário, que tem ligado a ele 4 carbonos. Então, todas as 4 ligações a que ele tem direito, ele se ligou a carbono. Então, ele tem outros 4 carbonos ligados a ele. Vamos falar, então, um pouco agora das fórmulas, do tipo de representação que nós podemos fazer com essas cadeias carbônicas. O primeiro tipo nós já estudamos, tá? Se você tem dúvida, não se lembra, procura lá no canal que nós temos um vídeo sobre isso. É a fórmula molecular. A fórmula molecular é aquela em que nós evidenciamos os elementos químicos presentes e a quantidade de cada átomo deste elemento químico. Por exemplo, aqui nós temos C, que é carbono, e do carbono, do elemento químico carbono, nós temos então 4 átomos. E do elemento químico hidrogênio, nós temos 8 átomos. Então, a fórmula molecular dessa estrutura é C4H8. Nós temos também a fórmula estrutural. Na fórmula estrutural, nós representamos os 4 átomos do carbono com as suas devidas ligações covalentes e
todos os 8 átomos de hidrogênio. Neste tipo de fórmula, nós evidenciamos todos os átomos presentes e as suas ligações. Nas fórmulas estruturais, nós também, em geral, evidenciamos o tipo de geometria presente, mas ela não é obrigatória. Já na fórmula estrutural condensada, nós só evidenciamos as ligações feitas entre carbonos. Nós suprimimos as ligações dos carbonos com os hidrogênios. Eles são simplesmente representados com o seu símbolo e a quantidade de átomo presente. Então, se aqui eu tenho um C ligado a 3 hidrogênios e um carbono, eu vou evidenciar a ligação com o carbono e suprimir as 3 ligações do hidrogênio, apresentando apenas o H3, sabendo que esses 3 Hs estão ligados a este carbono, a este primeiro carbono. Uma outra fórmula muito utilizada em química orgânica é a fórmula estrutural condensada linear, onde nós só evidenciamos as ligações. Então, é como pegar cada uma dessas ligações e evidenciá-las aqui. Então, nós temos uma primeira ligação simples. Então, nós temos aqui uma primeira ligação simples. O que isto quer dizer? Quer dizer que eu tenho um carbono neste lado da ligação e um carbono neste outro lado da ligação. Só que este segundo carbono aqui, ele faz a dupla ligação com um terceiro carbono que está, então, aqui em cima. Então, eu tenho aqui minha dupla ligação e o carbono aqui em cima. Que, por sinal, esse terceiro carbono faz a ligação simples com o quarto carbono que está aqui embaixo. Então, eu evidenciei apenas as ligações e não mais os elementos químicos. Este tipo de fórmula estrutural, a fórmula estrutural linear, é sempre feita com as ligações, fazendo então um zigue-zague. Nós temos ainda uma representação especial, que são as representações do anel aromático. Nós temos então que entender o que é o anel aromático. O anel aromático é uma estrutura fechada, feita com 6 carbonos. Esses 6 carbonos têm dupla ligações intercaladas e possui, então, os hidrogênios para completar essa estrutura. Então, observe, nós temos aqui dupla ligação, carbono, ligação simples, carbono. Dupla ligação, carbono, ligação simples, carbono. E isso em torno de toda a estrutura que é fechada, hexagonal. Para então representar este anel aromático, nós podemos utilizar esta fórmula estrutural ou simplesmente fazer aquela estrutura linear em forma de um hexágono, representando as duplas ligações intercaladas. Lembrando que, se eu não quiser desenhar deste lado, como está aqui, eu posso desenhar do outro, não tem problema, desde que as ligações sejam intercaladas. As duplas ligações, elas têm que ser intercaladas. Então, é uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. Ou então, costumamos representar os anéis aromáticos simplesmente desenhando o hexágono com um círculo dentro. Como nós já vimos todas as representações possíveis, agora nós precisamos falar sobre a cadeia principal.
quando nós trabalhamos com química orgânica, nós precisamos conhecer a cadeia principal, porque além do que tem de principal, nós temos as ramificações. É como um tronco de árvore. Você tem o tronco e do tronco você tem então as ramificações que formam os galhos. O que nós precisamos saber para separar a cadeia principal ou indicar a cadeia principal? Primeiro, ela deve incluir o grupo funcional. Nós vamos falar de grupo funcional quando formos falar de cada uma das funções da química orgânica. A segunda é que tem que ter a maior sequência de carbonos. Então, eu não preciso seguir o que está na linha reta. Eu tenho que incluir a maior quantidade de carbono possível. Então, se a maior quantidade de carbono possível fizer uma curva, eu vou fazer a curva. Percebam que se eu fosse trabalhar direto, eu teria 1, 2, 3, 4, 5. Se eu fosse trabalhar com uma cadeia principal na linha reta. Mas isso não incluiria a maior quantidade de carbono. Então, na verdade, a minha cadeia principal ela vai fazer curvas para incluir 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. A minha cadeia principal também tem que ter o maior número de ramificações possíveis. E quanto à numeração dos carbonos, a gente costuma numerar estes carbonos para poder falarmos deles. Ele tem que começar o mais próximo possível do grupo funcional ou colocar a ramificação mais próxima possível da extremidade. Então, nesta cadeia aqui, se eu for contar simplesmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, estou contando os carbonos. A minha primeira ramificação ficaria no carbono 4. 1, 2, 3, 4. Agora, se eu começar a contar de trás para frente, a minha primeira ramificação já vai ficar no carbono 2. 1, 2. Eu já tenho a ramificação. Então, a minha primeira ramificação ela tem que ficar mais próximo da extremidade. Então, no menor número possível de carbono. Então, entre começar a contar da esquerda para a direita, eu vou começar a contar da direita para a esquerda para garantir que a minha ramificação, a minha primeira ramificação, fique no menor número possível. Nós já falamos sobre a classificação do carbono. Agora, então, conhecendo a nossa cadeia principal, vamos classificar as cadeias. E nós temos várias classificações para as cadeias. E a primeira classificação da cadeia será por tipo de cadeia. Nós temos dois tipos de cadeia. Nós temos a cadeia aberta, que é chamada de alifática, ela é linear, e nós temos então a cíclica, que é chamada também de fechada. Na cadeia cíclica, os carbonos estão interligados entre si, formando então, dando uma forma geométrica a essas cadeias. Pode ser uma forma triangular, um quadrado, um hexágono, pentágono, enfim, tem uma forma geométrica plana incluída. Na aberta, nós temos ali uma cadeia linear. Mesmo que ela faça curvas, ela é linear. A outra classificação é a respeito da disposição dos átomos. Nós podemos ter uma cadeia normal, simplesmente uma linha, ou uma cadeia ramificada. Nós temos então uma ramificação. Cuidado, porque eu não preciso necessariamente escrever a normal em linha.
Se eu simplesmente fizer uma curva, mas essa curva mantiver-se na cadeia principal, ela ainda será normal. Então, para ter certeza, o que eu tenho que fazer é encontrar a minha cadeia principal. Se todos os carbonos presentes pertencerem à cadeia principal, ela é normal. Se eu tiver algum carbono fora da minha cadeia principal, ela é ramificada. Quanto ao tipo de ligação, então eu vou olhar agora que tipo de ligação que eu tenho dentro da minha cadeia principal. Ela pode ser saturada, ou seja, só possuir ligações simples. Uma única ligação entre os carbonos. Ou insaturada, ou seja, possuir pelo menos uma dupla ligação ou uma tripla ligação. Quanto à natureza dos átomos, nós vimos anteriormente que o carbono está muito ligado ao hidrogênio. Ele é parceiro inseparável do hidrogênio. Então, nós dissemos que numa cadeia onde eu só tenho carbono dentro da minha cadeia principal, lembrando que os hidrogênios, eles não estão na cadeia principal. Este hidrogênio ele pode até ser substituído, trocado por um outro elemento químico qualquer, seja halogênio, seja um metal. Porém, no meio da cadeia, entre os carbonos, só aparece carbono. Essa é a minha cadeia homogênea. Quando entre os carbonos aparece algum outro átomo que não seja carbono, nós chamamos este átomo de heteroátomo. E nós temos aqui uma figura do Snoopy, não está aí por acaso não. Os principais heteroátomos, ou seja, aqueles átomos que entram no meio da cadeia, não é aquele que está simplesmente ligado a um carbono, não. E não tem continuação. Não, ele está no meio da cadeia. Então, você tem carbonos, aquele elemento químico diferente, vamos chamá-los de intruso, e continuamos a cadeia de carbono. Esses são chamados de, então, heteroátomos. E para lembrar os principais heteroátomos, nós temos aí a figura do Snoopy, porque é só lembrar do nome dele, Snoopy. Então, nós temos como os principais heteroátomos o enxofre, nitrogênio, oxigênio e fósforo. Então, é o Snoopy. Temos aqui, então, um exemplo de uma cadeia heterogênea. Nós temos carbonos ligados ao oxigênio que está ligado a outro carbono. Este é um heteroátomo, ele está no meio da minha cadeia de carbonos. Ele está dividindo a minha cadeia de carbonos em duas. Agora nós falamos das cadeias abertas e das cadeias fechadas. As cadeias fechadas, elas também podem ser classificadas. Então, essa classificação é específica de cadeias fechadas. Bom, então nas cadeias fechadas, nós podemos ter uma cadeia fechada alicíclica ou aromática. A cadeia alicíclica é toda a cadeia fechada que não é aromática. Nós já falamos sobre as cadeias aromáticas, que são aquelas que possuem 6 carbonos fechada com duplas ligações intercaladas. Quero chamar a atenção aqui que nem toda cadeia fechada com 6 carbonos vai ser uma cadeia aromática. Ela precisa ter as duplas ligações intercaladas para ser chamada de aromática. Então, se não for aromática, é alicíclica. Cuidado para não confundir o termo alicíclica com alifática. Nós já vimos lá atrás que alifática
é uma cadeia aberta. A alicíclica é um tipo de cadeia cíclica. E esse é o fim da primeira parte da nossa aula. Continue acompanhando que nós vamos ter então a segunda parte dessa aula de Química Orgânica. Até a próxima aula. Tchau!